Mas é importante você saber os porquês para você não ficar perdido numa. Sim, aí olha só, quando você É, fala da religião, então, no Japão, fala, o Japão não tem religião, o Japão tem três. Mas eles então, não o que sabem é, os motivos de então, algumas coisas. Não fazem a menor ideia. Uma das coisas, as implicações, você não tem uma religião transcendente, é suicídio, desespero, uhum, relativismo moral, o cara fica trancado depressivo, o cara fica trancado o dia inteiro no negócio. Então, o que eu diria? Muitas dessas virtudes do povo japonês vieram da religião, como essas virtudes confucianas e samurai que dão disciplina e honra e etc. E muitos desses vícios vêm da ausência de uma visão metafísica, de uma visão transcendente que gera desespero nas pessoas. Agora, quando a pessoa fala quando a pessoa fala, não, os lugares ateus são os mais desenvolvidos, é uma profunda ignorância. Por que é uma profunda ignorância? O norte da Europa. Fala, gente, em Calma primeiro lá. lugar, o norte da Europa foi 120% forjado pelo cristianismo. Não tem o norte da Europa não cristão é o Northman, sabe? É um outro bicho que nós não conseguimos nem imaginar o que é a cultura viking estrito senso. Não existe o norte da Europa absolutamente secular. De novo, essa cultura secular moderna, ela na verdade, que está sendo forjada muito na esteira do antigo protestantismo, né? Quando você olha a República Tcheca, norte da Europa, área dos Estados Unidos, né? Ela, na verdade, ela também é religiosa. Ela é essa religião woke. E não há uma... Diferente do secularismo japonês, que é mais, na verdade... Então, esse é outro ponto. Existem tipos de ateísmo diferentes. O ateísmo. Não tem o fenômeno unificado do ateísmo. Quando o japonês fala que ele não tem religião, ele tem, como eu falei, ele tem umas três misturadas. Porque ele fala que ele não tem religião, mas ele vai no final do tempo, bota um amuleto no negócio, manda um barquinho com uma vela para não sei o quê, aparece lá no templo, ele tem uns 60 costumes de várias religiões que não sabe de onde É um vieram. ateísmo místico, né? Que É um tem. ateísmo místico extremamente tradicionalista. É um ateísmo de extrema direita. É um bicho totalmente à parte. Quando muitos ocidentais falam que são ateus, eles não são ateus, eles são woke. Eles acreditam numa religião progressista, de que o paraíso vai vir na Terra se você desconstruir uma série de valores e hierarquias. Vai vir uma parrusia, todos vocês serão iguais e todos nós vamos ver no mundo do Kumbaya, cantando de mãos dadas e todas as coisas serão maravilhosas. Um amigo meu que escreveu um livro o dia que o Dawkins foi humilhado. Aliás, agora o Dawkins se declara um cristão cultural, né? Então até o Dawkins arregou. Mas o dia que o Dawkins foi humilhado é o seguinte: o Dr. Dawkins fala que ele é ateu, mas ele acredita na igualdade absoluta entre os povos, que o Partido Democrata americano ia... Hoje em dia ele já está revisando tudo isso, mas Aham. ao longo dos anos acreditou que o Partido Democrata americano ia salvar a humanidade, que existe uma forma... existe como o progresso, com essa entidade quase mística do progresso avançando. Então, na verdade, o que ele está acreditando são ideias religiosas que ele desconhece. Isso vem de heresias do cristianismo, que foram sendo moldadas de uma visão que os antigos chamariam de gnóstica, que é uma visão de antigas heresias que odeiam esse mundo e entendem que tem um mundo verdadeiro a ser descoberto por trás desse mundo, por trás da veia de opressão desse mundo do demiurgo. Nós vamos nos libertar e nós vamos achar o Deus verdadeiro. Nós temos preso dentro de nós uma pequena centelha divina, uma luzinha muito especial. E se nós quebrarmos a opressão à nossa volta, essa centelha vai se libertar e nós vamos voltar para o paraíso. Muitas vezes um paraíso terreno, como se fosse o Éden aqui na Terra. Você vê isso no marxismo, você vê isso no nazismo em grande parte, você vê isso na Revolução Francesa, você vê isso no progressismo moderno. Todo mundo acredita nessa mesma narrativa. Você é super especial, você tem um baita de um negócio especial, tem um grupo de opressores que se você derrotar eles, o paraíso terreno virá inevitavelmente. Eu não sou o Caramba, primeiro a mano. falar isso, o Eric Voegelin descreveu fantasticamente esse processo, mas a realidade é que a gigantesca maioria do fenômeno ateu contemporâneo é religioso, é a religião woke progressista. E o cara subscreve a ela com uma ferocidade, com um zelo assim invejável. Então, eu realmente acho que o fenômeno do ateísmo é quase inexistente se você pensar ele sob esse prisma.
Que, na verdade, o cara, por exemplo, a Coreia do Norte é ateia? Eu diria que não. A Coreia do Norte acredita no culto do imperador comunista encarnado. Ele é quase a encarnação do Deus vivo. Kim Jong-un O Kim Jong-un é absoluto e existe uma religião sendo cultivada das pessoas. O comunismo claramente é uma ideia religiosa, então as pessoas seguem isso como religião. Então, talvez a taxa de ateísmo seja 0, depende da sua forma de contar, entendeu? Você me falou, a cultura wokeismo aí, ela é uma base de religião, é como se fosse uma religião, ela não é uma arma cultural feita realmente para destruir algumas... Mas com certeza, mas aí é uma guerra entre religiões, uma religião gnóstica, sei lá, satânica, dependendo da versão mais radical, querendo destruir uma religião tradicional, natural, nada de novo sob o sol, entendeu? De forma planejada isso daí, Guilherme? Veja, tudo quando você fala do progressismo moderno é simples até de falar. A grande maioria das pessoas que se consideram progressistas ou socialistas não tem a menor planejamento de nada, elas são por influência cultural... Foram manipuladas. Claro. Um pequeno grupo de pessoas é absolutamente consciente. Se você pegar a escola de Frankfurt, é absolutamente consciente o esforço de destruir o cristianismo. Isso não é um esforço, isso não é hipotético. Ou Antônio Gramsci, ou a escola de Frankfurt, é explícito, não é ingênuo. Não é que o cara acordou um dia, nossa... não, isso se fala abertamente de destruir a religião autêntica. E muitas pessoas da escola de Frankfurt falavam que tem uma cena de um poeta hippie desses, me fugiu o nome dele agora, mas é famoso, não sei o que, Green, se não me engano. Ele vai no William Buckley, que é um programa conservador antigo dos Estados Unidos, e aí ele bate na mesa, né? Muito louco assim, o cara com a barbona, ele fala: nós somos da verdadeira religião, a religião gnóstica. Vocês nos perseguiram, mas nós voltamos agora. Ele tá fazendo apologia do movimento hippie, né? Então, para em várias vertentes dessa versão do mundo atual, para várias pessoas é explícito. Para a grande maioria, não. É que ela vem para uma nova geração, eu acredito, sabe? Ela tem um formato mais... Até um termo usado, woke mesmo, para a galera jovem aderir a isso. Bom, claro, mas isso não é novo, né? Mas pensando em uma guerra, será que a religião antiga está pronta para enfrentar as novas armas? A religião antiga essa é uma pergunta muito interessante, então vamos lá. Primeiro que o progressismo não é novo, né? A era progressista dos Estados Unidos começou em 1895, que é a preparação para a eleição do Woodrow Wilson, que foi o primeiro presidente progressista nos Estados Unidos, democrata, apoiado pela Ku Klux Klan, essa mesma do negócio, e pelo movimento feminista, que só isso... Eita, só gente boa. Não. Mas você veja que ninguém sabe de... Essa aliança já é suprimida ninguém sabe que essa era a aliança. Eram socialistas, anarquistas, a Ku Klux Klan e as feministas apoiaram. Mas tem documentos provando esse apoio? Nossa, mas é pior, né? Porque os criadores do Federal Reserve são quem financiou a campanha do Woodrow Wilson. O Woodrow Wilson foi apoiado pelo... O Woodrow Wilson mandou quando o Trotsky, tem um livro chamado Wall Street and the Bolshevik Revolution, né? Que ele conta, por exemplo, que quando o Trotsky foi preso em Londres, o Woodrow Wilson mandou soltar o Trotsky. Trotsky, aliás, no ano da Revolução Russa, foi pegar dinheiro nos Estados Unidos e voltou cheio da grana. Aliás, quando estourou a Revolução Russa, o Lenin estava na Suíça pegando dinheiro. Também encheu o bolso de dinheiro. O Coronel House, que era o captador de recursos do Woodrow Wilson, foi também o passador de chapéu para tantas outras iniciativas. E o que ele pegou dinheiro para eleger o Woodrow Wilson em troca do Fed, do apoio para fazer o Federal Reserve. Então, isso é mais do que documentado, isso aí está em todo lugar. Tem filme. Se você pegar O Nascimento da Nação, que é um filme de apologia da Ku Klux Klan, tem lá Presidente Wilson. Tem tipo o Nascimento da Nação, filme famosíssimo, filme a cara da KKK é O Nascimento da Nação. Tem excertos de apologia do Woodrow Wilson, que foi um dos caras que mais prejudicaram, na minha humilde opinião, a história global. O cara não só um dos arquitetos da Primeira Guerra Mundial, das pessoas que prejudicaram, literalmente responsável pela morte de milhões de pessoas. Mas depois o que eles queriam fazer ficou óbvio. Depois da guerra, o Fed e a Liga das Nações, que era para ser o governo mundial. Só pra então, isso a gente está falando 100 anos atrás.
E o pessoal tá falando, o progressismo começou agora. Esse é o progressismo, esse é o mesmo, não é não é um outro bicho, né? Mas é que ele se atualizou. É porque você Se falou atualizou, assim, não, claro. que teve um cara que foi um dos piores. Hoje quem é o pior? Como assim? Dessa galera do mal aí. Não é questão de ser galera do mal, veja que muitas pessoas... É do mal, mano. Vai Pô, querer tem falar gente que é do mal, sei lá, o que esse Jeffrey pessoal Epstein é do bem. mal, entendeu? É. Aquilo ali é um exemplo, Existe, né? não Aliás, tem? o Jeffrey Epstein é absolutamente conectado obviamente, muitas das pessoas da elite global que são responsáveis por essas mesmas ideologias. Agora, veja que o caso aqui é o seguinte, então, o progressismo, então, ele é antigo, ele não é novo. Uhum. E essa ideologia, ela é descendente do iluminismo, da Revolução Francesa, daquele período. Então, ela vai morfando ao longo dos anos, vira esse progressismo do começo do século XX, e a versão woke nada mais é do que a iteração mais recente, é a versão pós-internet é a versão digitalizada dessa cultura que vem lá do iluminismo e vai se forjando. O iluminismo já era uma religião política, e já era um fenômeno dessa natureza, já na época do Robespierre, se vestindo de deus grego, se proclamando o Robespierre, que é um dos caras que faz a revolução, muda o calendário, se veste de Deus, começa a falar, ele fala que ele conhece uma mulher, e ele fala, ela tá grávida de mim, mas não é que ele engravidou ela. Ele fala que ela tá grávida da reencarnação dele, que vai nascer na frente dele. Então os caras estavam numa pira... Caralho. Os caras estavam numa pira espiritual muito insana. Claro que a maçonaria tem grande influência na mentalidade da Revolução Francesa, e daí a experiência esotérica, espiritual já é clara. E isso vai passando ao longo dos anos. Isso vai sobrevivendo ao longo dos anos. E aí, quando você entra nessa onda woke, nada mais é do que vamos fazer, como você falou, a versão jovem digital da mesma coisa. Mas não é um fenômeno novo, né? Não é um fenômeno. Aliás, o termo agnosticismo foi cunhado por Thomas Huxley, que explicitamente quis transformar Charles Darwin em ideologia. E isso também é super registrado. Thomas Huxley é o avô do Aldous Huxley, que escreveu O Admirável Mundo Novo. E o Thomas Huxley queria trazer as pessoas para o progressismo. Ele queria mover os cientistas. Os cientistas, muitos eram cristãos, muitos eram, na verdade, ligados à tradição. Por exemplo, o maior cientista da época da Revolução Francesa era Lavoisier, que era católico, que era um aristocrata, que foi morto pela Revolução. Então, muitos cientistas eram caras, na verdade, tradicionais. O cara da genética era um monge, que foi o Mendel. O Big Bang veio de um padre, que foi o padre Lemaitre. Então, você tem essa série de cientistas que era assim. Então, o Thomas Huxley, isso é posterior ao Thomas Huxley, mas vocês entenderem que historicamente havia essa conexão da religião com a ciência, que os iluministas já queriam quebrar. E aí o Thomas Huxley, como um progressista que era, cria grupos de cientistas. Ele precisa de um termo para os cientistas comprarem. Aí ele fala, é o agnóstico, o cara que não sabe. Porque ele faz uma analogia, como na ciência, quando você não sabe, você não pode falar que existe, porque você não aferiu cientificamente. Só que a discussão se Deus existe, isso é uma enganação, porque a discussão se Deus existe sempre foi uma discussão metafísica, ela nunca foi uma discussão científica. Porque eu vou pegar o microscópio e ver Deus existe, isso não é impossível. O objeto de análise está errado. A metodologia não é essa, para se aferir se Deus existe ou não existe, não é a ciência experimental, não faz sentido algum. Então ele cunha de propósito isso, mas a finalidade era política mesmo. Thomas Huxley é um apologista do progressismo. Ele quer criar uma ordem progressista, e os seus herdeiros são as pessoas da Sociedade Fabiana. Quando você vai lá em Londres, né? Eu fui lá com um grupo agora, fui visitar a estátua do Thomas Huxley. É uma igreja que é o Museu de História Natural, aquele do dinossauro. E ele é construído ao molde de uma igreja secular, tipo uma igreja sem sacrário. E aí no altar da igreja, onde seria o altar, tá o Charles Darwin. E do outro lado, o oposto, onde seria o coro, onde seria um dos auges, o vitral principal da igreja, é a estátua do Thomas Huxley, entrando uma luz bem grande em cima dele. E eu levei os alunos lá só para mostrar, vou mostrar para vocês a igreja da religião moderna do negócio. Isso não foi aleatório.